Bem, aula hoje sobre fermentações em estado sólido. Tem outros nomes também. Também é conhecida como fermentação em substrato sólido ou fermentação semissólida. Esse tipo de fermentação é utilizada para obtenção de diversos produtos, para obtenção de enzimas, de biomassa, de inóculos, de vários alimentos, medicamentos, pigmentos também. Uma fermentação, para ser considerada em estado sólido, não precisa ser necessariamente o substrato ser sólido, mas ele deve necessariamente ter uma matriz inerte. Ou seja, o meio no qual pode haver até alguma umidade, tá? Mas não necessariamente, mas obviamente não pode ser um meio líquido, porque se for meio líquido, a gente viu ontem, fermentação submersa. Então, nesse caso, os micro-organismos são cultivados dentro de uma matriz sólida, onde o líquido, né, está ligado ao nível de atividade de água mínimo, porém que assegure o crescimento e o metabolismo das células e não exceda a capacidade de ligação da água à matriz sólida. Esse tipo de fermentação é muito antiga também, tá? Por exemplo, a fermentação do queijo, né? Não a produção do queijo, após você, no caso, os queijos aí que são fermentados, né? Após a produção do queijo, o micro-organismo cresce ali sobre ele durante o processo de maturação, né? Então, molho de soja é outro exemplo, tá? Molho de soja, a gente já tem aí produção, há relatos de mil anos antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos atrás, já produziam o tal do shoyu, né? O molho de soja. Professor, Oi? uma pergunta. É o terceiro nível que o senhor vai dar aula hoje, né? Isso. Ah, não, Eu desculpa, é o segundo. avisei Não, a não, sala, não. daí teve um menino que acha que eu mandei no grupo errado. É o terceiro mesmo. Não, não, é o segundo, desculpa, eu falei errado. Ah, tá bom então. É o segundo, avisa que não é o terceiro, é o segundo. Tá bom então. Obrigada, senhor. Eu que confundi. Então, a vantagem da fermentação submersa, né, em meio líquido, é que normalmente ela é mais rápida, tá? Então, por exemplo, a produção de penicilina era feita em estado sólido. Daí, durante a Segunda Guerra, né, que houve muito uso desse antibiótico, eles passaram e mudaram, em vez de produzir em estado sólido, começaram a fazer em fermentação submersa, ou seja, fase líquida. Aí alguns exemplos, tá? Por exemplo, você tem aqui aspergilos, né? Fungo, aspergilos. Normalmente fungo pluricelular, né? Ou seja, mofos e bolores, né? Normalmente é utilizada a fermentação sólida, tá? Ao contrário dos fungos unicelulares, que são as leveduras, são sempre fermentação líquida ou submersa. Então, aqui eles fazem o quê? Pegam o arroz cozido, certo? E sobre esse arroz, fazem o quê? O crescimento desse fungo aqui, Aspergillus oryzae. Depois, esse fungo aqui, que cresce aqui, é retirado e colocado na massa para fazer o saquê, o
o shoyu, o próprio miso também, tá? Então, é a primeira etapa. A primeira etapa é a produção do fungo. Então, a produção do fungo é numa matriz sólida. Depois, a segunda etapa é a produção do saquê, do tempê, do miso, tá? Então, é sempre feito em 2 etapas, né? A obtenção do fungo, normalmente, é feita numa fermentação sólida. Esse daqui, ó, Rhizopus oligosporus, fungo também, utilizado para fazer o tempê. Então, aspergillus, oryzae, shoyu, saquei e miso. Rhizopus oligosporus, tempê. Rhizopus oryzae. E também algumas bactérias aí são desenvolvidos em uma solução contendo glicose, carbonato de cálcio e embebida no bagaço de cana. Então, por ser o bagaço, é uma matriz sólida, mas não é só o bagaço. Pega o micro-organismo, coloca no bagaço e acrescenta ao bagaço uma solução líquida, né? De glicose. Glicose é normalmente a fonte básica para desenvolvimento do micro-organismo, e também carbonato de cálcio nesse caso. Outro exemplo aí, Fusarium gramíneo, utiliza-se o farelo de trigo, né, para a produção do ácido giberélico. Ácido cítrico a gente vai falar depois, vou passar uma olhinha sobre ele. Então, falou ácido cítrico, esse fungo aqui, ó, Aspergillus niger, tá? Normalmente ele é crescido numa mistura de sabugo de milho, melaço e bagaço de cana. Então, são três substratos, né, que são misturados, bagaço, melaço e o sabugo de milho. Ele cresce ali em cima para produzir o ácido cítrico. Aspergillus niger, para produção de alfa-galactosidase, substrato farelo de trigo. Ou produção de pectinase, no caso, substrato é o quê? A fibra da mandioca, mais pectina e mais sacarose. Tá bom? E mais aqui, vamos ver, Trichoderma rhizei, Trichoderma viride, Penicillium citrinum, Penicillium crisogênio, Fusarium oxypon. Todos esses daqui são fungos que produzem a celulase. Lembra que a gente falou do etanol de bagaço de cana. Então, todos esses organismos aqui, ó, micro-organismos, que liberam a celulase, crescem o quê? Normalmente uma mistura aí, palha de trigo, cascas de arroz e fibras de coco. O substrato não é fixo, tá? É uma variação, você pode pôr mais trigo, menos casca, mais fibra. Então, tem formulações aí, que às vezes a pessoa começa com uma formulação e depois vai melhorando ela. Adiciona na formulação o próprio bagaço de cana, mais ou menos quantidade de arroz, também de acordo com o preço da matéria-prima, né? Então, o substrato não é fixo, tá? Aspergillus carbonarius, para a produção da enzima fitase. Utiliza-se normalmente farinha de canola. Para a produção da alfa-amilase, que são bactérias, ó, bacilos, né? Bacillus thuringiensis, coagulans, megatherium e Bacillus licheniformes. 4 tipos de bacilos aí, né? O substrato é o farelo de trigo e, nesse caso, é para produzir a nossa famosa alfa-amilase. Penicillium crisogênio, para produzir penicilina,
bagaço de cana, certo? Bacillus subtilis para produzir iturina, farelo de trigo. Biopesticidas, né? Então, Bivalva prognate, né? Muito famoso isso daí. Mais famoso esse aqui de baixo, ó, Bacillus thuringiensis. A gente já tinha visto até lá, né, aquele bacillus que produz o biopesticida. Já tinha visto alguma coisa disso lá também outro dia. Então, utiliza-se resíduo de mandioca. Você vê que é tudo resíduo, farelo, ou seja, fermentação sólida, fermentação em estado sólido ou fermentação semissólida, né? Três biopesticidas aí. Estilbela sticulose, mais famoso é o Bacillus thuringiensis, né? Então, esse daqui aquela bactéria que ó, a larva do inseto come, né? E como a larva ou seja, a lagarta come, quando ela come o micro-organismo, ela morre. Não é? Reproduzido, né, em farelo de mandioca. Zimomonas mobilis. Saccharomyces cerevisiae. Aqui já é fermentação em estado submerso. Fermentação submersa. Então, o que acontece é que muitas vezes você pode utilizar uma matriz sólida. Nesse caso aqui, a gente está vendo o quê? É argila, né? Então, você mistura o seu substrato nessa matriz aqui, vamos supor o melaço. O melaço se ele tiver concentrado, ele é líquido. Mas se ele tiver concentrado, ele lembra um mel, é bem viscoso, sabe? Então, praticamente, embora ainda seja líquido, é semissólido que a gente chama, né? Se você misturar ele na argila aqui, ele fica praticamente uma fermentação em estado sólido, certo? Daí, o que acontece? Para o fungo crescer, né? Para o bolor crescer ali por cima, fica um substrato ideal. Porque se for só o melaço, lembra o mel, por exemplo, só o mel ainda é líquido. Mas que você mistura ele com argila, com sílica gel também, tem diversos materiais, matrizes aí, que deixam o meio sólido, certo? E isso faz o quê? Faz com que o micro-organismo, no caso o fungo, tenha acesso a todo o meio. Então, aí você vai ter partículas de diversos tamanhos, diversos poros, diversos formatos, né? Normalmente, esse substrato precisa de um pré-tratamento para adequar as condições, né? Esmagamento, quebra, moagem, depende do que você está utilizando, tá? Para adequar a granulometria adequada ao processo. Muitas vezes faz suplementação de nutrientes, então coloca-se sais ali, né? Corrige o pH. Se for no caso de alguma produção de enzimas, faz uma hidrólise ácida ou alcalina antes, né? E normalmente é feita uma imbibição, ou seja, umedece o substrato. Por quê? Micro-organismo quer calor e umidade, então no substrato seco nunca vai crescer nada, né? Com reação aos reatores, a gente vai ver ali, ó. Vamos lá, direto já. Tipos de reatores. Reatores de vidro, né? Ainda não muito difundido, mas utilizado mais a nível de laboratório. Pequenos reatores de vidro assim, quando você está fazendo pesquisa no laboratório, tá? Você tem frasco de Fernenbach, esse aqui, garrafa de cultura, etc e tal. Aqui isso é mais a nível laboratorial. A nível
industrial, daí a gente tem bandejas, certo? Então, aqui o que trata-se? É um ambiente asséptico, né? Aqui é uma estufa, aqui é uma bandeja, obviamente. Então, você coloca aqui o seu substrato. Daí o fungo cresce por cima. Daí você pode colocar a bandeja dentro de uma estufa, né? Normalmente tem essas estufas aqui com controle de umidade, temperatura. E uma produção maior, por exemplo, cogumelo, por exemplo, são o quê? São grandes galpões com controle de umidade, temperatura. Para você entrar, você tem que colocar uma roupa aí, né? Um ambiente asséptico, tá? Que só pode ser inoculado o seu micro-organismo de interesse. Você tem também, vamos ver se tem foto. Reatores circulares, só que são grandes, ó, 7 metros de diâmetro. Então, você coloca o seu substrato aqui, né? E, dependendo do tamanho, cada batelada adiciona-se 2 a 3 toneladas no meio de cultura, que obviamente já tem que ter esterilizado, né? E adiciona o micro-organismo aí. Ó, aqui um exemplo, que é um tambor rotativo, tá? Então, você coloca o quê? O seu substrato aqui, que é a material aqui, tá com cara de ser grãos, né? Não sei, pode ser grãos, bagaço de cana, tudo aquilo que a gente viu ali. Daí isso daqui, obviamente, que fica virando, né? Então, pode virar tanto a 1 RPM quanto até 180. Aqui você tem uma câmara para entrada de ar. E lá dentro, o seu micro-organismo fica ali virando. Esse é o tubular horizontal ou tambor rotativo. Esteira rolante é mais parecido com o sistema de bandejas, né? São que você tem as bandejas aqui, né? Porém, a diferença é que ela tem uma circulação de ar. Então, aqui está a bandeja, aqui tem um tipo de um ventilador que sopra o ar aqui, o ar quente sobe, daí aqui tem um filtro, né? Então, a diferença da bandeja é que fica o ar circulando. Diferente dessa daqui, onde você não tem, pelo menos aqui, circulação de ar, tá? Aqui, tubular vertical, a gente coloca o substrato sólido aqui no meio, e aqui embaixo tem o quê? Uma camisa de refrigeração, ou seja, é um reator por dentro e outro reator por fora, vamos dizer assim. Entre os dois reatores você tem água. É simplesmente para refrigerar, né? Porque como é um ambiente pouco aerado, isso aqui tende a esquentar. Certo? Diferente desse aqui. Esse aqui que está na horizontal, tende a esquentar também. Mas como ele está rodando, ele é rotativo, ele vai esquentar muito menos, tá? Então aqui você tem simplesmente a entrada de ar aqui e a saída de ar lá em cima, saída do gás. Então entra aqui e sai ali. Esse aqui não, por ele ser vertical, ele tende a esquentar, tá? Não sei se vocês já viram, mas você pega uma pilha de capim e coloca ela, um capim assim, claro que corta o capim, né? Coloca numa pilha muito grande, chega a sair até fumaça, de tanto que esquenta, né? Então, todos esses tipos de fermentação, um dos problemas é isso, manter a refrigeração, tá? Então, esse daqui tem essa camisa por fora aí. Pode ser construído em aço, inox ou vidro, normalmente 40 centímetros de diâmetros aí, 20 centímetros a 1,80 m de altura, uma capacidade de 8 a 10 quilos
por batelada. É um reator relativamente pequeno, né? De 1 metro, 2 metros, no máximo 1,80. Então, esses são os tipos de reatores aí. Controles do processo. Aí, agora a gente entra numa situação bem parecida com a fermentação de ontem, que foi a submersa, né? Então, vai depender do seu tipo de fermentação. Mas você tem que tomar cuidado com umidade, temperatura, pH, a frequência da agitação. No caso, esses aí não é agitação, é rotação, né? Com relação à umidade, o substrato deve ser umedecido de forma a ter um filme superficial de água, visando facilitar a dissolução e a transferência de massa de nutrientes e de oxigênio. Se essa umidade for muito alta, você pode ter o quê? Problema de não entrar oxigênio. Se for muito baixa, dificuldade de difusão dos nutrientes, resultando em menor crescimento e menor produção. Então, você não pode ter nem muita umidade, nem pouca umidade. A atividade de água. A atividade de água vai depender do seu micro-organismo, né? Sendo que cada micro-organismo tem um nível de atividade de água mínimo para efetuar as suas atividades metabólicas. Temperatura. Temperatura afeta a germinação dos esporos, por isso que normalmente a gente está falando de fungo aqui, tá? A grande maioria dessas fermentações em estado sólido, a gente está falando de fungo, né? O crescimento e esporulação do micro-organismo e a formação do produto. pH. O controle durante a fermentação dificilmente será conseguido. Então, o que acontece? Ocorre uma modificação desse pH, né? E utiliza-se para evitar que essa mudança não seja muito brusca, substâncias químicas que fazem o tampão, ou seja, com capacidade tamponante. Aeração. É necessário uma grande área superficial do meio de cultura e, normalmente, a oxigenação é realizada pela introdução do ar esterilizado sob pressão no equipamento de fermentação. Então, a gente viu ali que tinha o quê? Aqui, ó. Aqui tem entrada de ar, tá vendo? Entrada de ar. Daí você tem um filtro, que obviamente o ar não pode entrar contaminado. Daí coloca aqui um recipiente com água. O que acontece? O ar vai borbulhar aqui. Daí esse ar que saiu aqui em forma de bolha vai vir para cá. Daí só depois ele é entrado, ele é acrescentado no meio. Então, antes do ar entrar, você tem que ter um filtro, tá? Filtrinho de ar aí. Mesma coisa que ele não está mostrando, mas você tem que ter um... Aqui entra o ar, tem que ter um filtro para depois mandar esse ar por meio. Mas normalmente é necessário a aeração. Vantagens da fermentação sólida com relação à fermentação líquida. Ela apresenta uma aceleração na taxa de reação devido ao direto contrato entre o substrato e o micro-organismo. Então, na fermentação líquida, o nosso substrato, imagine uma adorna cheia de água, de caldo de cana, né? Então, o que acontece? O substrato, que é o açúcar, ele está em contato com a água, não está em contato direto com o micro-organismo. Aqui nessa, não. Aqui o contato é direto. Nesse caso aqui, da fermentação sólida,
O volume do reator pode ser menor, então você não precisa daqueles reatores enormes lá, aqueles reatores de 10 mil litros, 15 mil litros, né? Pode trabalhar com reatores menores aí e tem a vantagem obviamente, do capital, né? Investido, né? Porque, obviamente, os reatores são caros, né? Tem essa vantagem aí de você comprar reatores mais baratos, reatores menores. E também vão, obviamente, ocupar um menor espaço por exemplo, nas suas salas de fermentação. O produto final encontra-se mais concentrado, né? Que permite, em alguns casos, processo direto de secagem, como, por exemplo, em biopesticidas e alguns alimentos lá, aqueles derivados da soja lá, né? O soja, etc e tal. E a menor produção de resíduos líquidos. Que, obviamente, na usina lá eles produzem a tal da vinhaça, produz o chorume, produz um monte de resíduo, né? Nesse caso, não. Como você trabalha com baixas quantidades, a quantidade de, de resíduos é baixa. Algumas desvantagens, né? Dependendo das características do meio, pode haver produção de calor. Lembra que eu falei da grama? Você corta a grama, coloca ela, faz uma pilha dela, ela já começa, chega a ser até fumaça, né? Principalmente no início da fermentação. Então, você tem que realmente resfriar isso daí, arranjar um jeito de resfriar. Seja fazendo um tambor rotativo, em que tem contato direto com o ar, seja fazendo um reator com camisa, né, onde entra água gelada, tem que ter realmente um contato com o ar aí. Se for necessário o emprego da agitação do meio, a energia deverá ser bem maior do que em processo submerso, né? Porque no processo submerso, normalmente você nem tem essa agitação, mas se você tiver, é fácil, você coloca uma pá lá embaixo e um motorzinho lá em cima, você consegue, é um meio líquido, você consegue agitar ele facilmente, né? Agitação. Agora é o meio sólido. O meio sólido é complicado, você tem aquele tambor realmente, né? Que obviamente vai ser um meio mais difícil de fazer agitação. E da mesma forma que a fermentação tradicional, há necessidade do pré-tratamento. Então, você tem que realmente esterilizar antes, tá? Então, se está trabalhando com bagaço de cana, tem que ir lá, esterilizar tudo, tem que ter autoclave grande, diferente do meio líquido. Meio líquido você pode pasteurizar ele na própria dorna, né? Ou numa dorna anterior. Aqui nesse caso, não. Você tem que... Cogumelo, quem faz cogumelo tem que... Normalmente eles fazem sacos, né? Com substrato, então ele tem o quê? Tem que pegar esse saco, esterilizar todo o material. Às vezes é uma mistura de bagaço de cana, farelo de trigo, próprio cojo de arroz, né? Bagaço de arroz, aquele bagacinho de arroz. Então tem que esterilizar tudo. Por quê? Porque a hora que você coloca ele para produzir um micro-organismo lá dentro, no caso do cogumelo, não pode ter nenhum micro-organismo que não seja ele. Tudo bem?